O pastor do setor aqui, Deus abençoe, prazer muito grande estar revendo aqui o nosso irmão Everaldo. Deus abençoe, Everaldo, prazer estar contigo, uma bênção também ter sido convidado pelo Anderson e pelo Vinícius. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. Eu tenho a alegria de estar aqui participando desse evento abençoado dos jovens, do grupo de jovens Vozes Celestiais. Deus abençoe os irmãos, parabéns, que a graça e a bondade de Deus estejam sobre a vida de vocês continuamente. Quero louvar a Deus pela vida do meu companheiro, pastor Rael Firmo, cantando, irmãos, de forma afinada e animada, mesmo já tendo 84 anos. É um exemplo, né, para nós. E ele andou muito tempo com o Bernard Johnson. Depois Deus levou o Bernard Johnson, e aí ele saiu do Rio, que ele morava no Rio. Pastor Rael morava no Rio, veio para São Paulo, veio congregar em Barueri, ali na nossa sede de Belém, e há 10 anos já nós andamos juntos. Eu brinco sempre que quando eu tenho o Rael na minha companhia, eu me sinto um Bernard Johnson também. Aí alguém fala, mas você não prega igual o Bernard Johnson. Eu digo, eu sei, mas o companheiro é o mesmo, e isso que é importante, né? Tenho a alegria de ter aqui na minha companhia os meus filhos. A minha esposa não pôde vir, nós mudamos esta semana de casa e ela está lá organizando as coisas, e aí não pôde vir aqui. Mas nós teremos outras oportunidades e estaremos juntos com os irmãos aqui em nome de Jesus. Eu estive aqui na época da gestão do pastor Mardônio. Depois, na época do pastor Rael, eu não pude estar, e agora com o pastor Amaro nós estamos aqui, e eu louvo a Deus por essa ocasião. Lucas capítulo de número 3, versículo de número 5, diz assim: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus, o nosso Senhor. Amém. O assunto que os irmãos estão tratando aqui é a respeito do avivamento. E há muitos conceitos do que seria o avivamento e de quais são os desdobramentos de uma pessoa avivada. E eu estava pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus um texto para falar dentro desse tema, e Deus me deu esse texto aqui, de Lucas capítulo 3, versículo 5, e esse texto nos sugere, esse texto é uma possibilidade, esse texto fala-nos a respeito de algumas coisas que significam, de algumas coisas que se manifestam como um perfil de um verdadeiro avivamento. Qual é a marca, ou quais são as características de um verdadeiro avivamento? Primeiro, o texto diz assim, que todo vale se encherá. Um avivamento, ele é marcado, em primeiro lugar, por aquilo que está vazio sendo cheio, por aquele que está oco sendo locupletado, sendo plenificado, sendo cheio até o ponto de transbordar da presença, da graça, da unção e da orientação de Deus. O salmista, no Salmo 23, verso 5, ele diz que o Senhor unge a nossa cabeça com óleo e faz então o nosso cálice transbordar. Quando o indivíduo está avivado, quando ele é visitado pelo Senhor, aquela oquidão, aquela lacuna, aquela aridez de alma, aquele vazio
que o dinheiro não preenche, que as riquezas terrenas não conseguem preencher, que o poder terreno não consegue preencher, que nada é capaz de arrancar de dentro do peito, da alma, da mente, do coração, do interior do homem, quando esse homem é avivado por Deus, quando ele é ungido por Deus, quando ele é consagrado por Deus. Aquilo que está vazio, aquele que está oco, é cheio para a glória, honra e louvor do Senhor. Se é verdade que Deus há de avivar-nos esta noite, nós terminaremos esse congresso, terminaremos esse culto transbordantes, cheios, locupletados e plenos da presença, da graça e da unção de Deus. Deuteronômio 16:16 diz: todo homem, quando se aproximar do Senhor, nunca se apresentará diante de Deus vazio. Todo homem que se apresentar diante de Deus, ele precisa ser cheio, ele precisa ter as mãos cheias, a mente cheia, o coração cheio, ele precisa ter o seu ânimo tomado, ele precisa estar cheio. É uma ordem de Deus em Deuteronômio 16:16: ninguém se apresentará diante do Senhor vazio. E Deus, irmãos, não apenas nos exige que nós não nos apresentemos a Ele vazios, mas Ele abre da sua graça, Ele abre dos seus céus e derrama sobre nós a sua unção, a sua bondade, a sua misericórdia. E eu sei que se há no coração dos irmãos aqui um ânimo para isso, se há no coração desses jovens um interesse nisso, há também uma vontade de Deus de se derramar aqui esta noite, a ponto de que todos nós saiamos daqui cheios para a glória, a honra e louvor do Senhor. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele diz: não vos embriagueis com o vinho, porque no vinho há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Abram a mente, abram o coração, destranquem os ferrolhos da alma e permitam que a unção, a graça, o poder de Deus e a presença do Espírito Santo tome as vossas vidas, porque assim diz o Senhor: todo vale se encherá para a glória do Senhor. A Bíblia diz que os irmãos estavam orando lá no cenáculo, quase 120 irmãos, ávidos, anelantes por um avivamento. De repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e o Espírito de Deus desceu sobre a casa, e todos foram cheios, a Bíblia diz, cheios da presença, da graça e da unção do Senhor. O apóstolo São Paulo chegou em Éfeso e ele encontrou ali 12 líderes da igreja de Éfeso que não tinham ainda escutado a respeito da doutrina do Espírito Santo. E aí Paulo diz assim: vocês nem sabem que há o batismo com o Espírito Santo? E eles disseram: não, nós só ouvimos falar do batismo de João, que é o batismo para arrependimento, e desse batismo nós já experimentamos. Aí Paulo diz: então vocês devem dobrar os joelhos aqui, porque vocês vão ser agora cheios, vocês vão ser agora plenificados, tomados pelo poder e a unção do Espírito. E a Bíblia diz que Paulo ia colocando sobre eles as mãos, e eles ficaram cheios da presença e da graça de Deus. Aleluia! Não é cheio de filosofia, não é cheio de vaidade, não é cheio de ensimesmação e autossuficiência, mas é cheio da palavra de Deus, é cheio da unção do Espírito, é cheio dos valores e ideais do reino de Deus. Deus quer fazer com que cada um saia daqui cheio. Aleluia! Se você quer sair daqui cheio, levanta a mão, levanta a face, levanta a voz, aleluia, se diga: Senhor, faça com que o vale que há no meu interior transborde, aleluia, da sua presença e da sua graça. Uma outra marca do avivamento não é apenas que aquilo que está vazio se enche. O texto diz:
e se abaixará todo monte e todo outeiro. O avivamento não apenas traz preenchimento às lacunas e à oquidão interior, mas também o avivamento faz com que todo tipo de vaidade, todo tipo de arrogância, todo tipo de ensimesmação, todo tipo de empavonação, todo tipo de prepotência, todo tipo de autossuficiência seja quebrado, seja desfeito, seja fragmentado, e o Espírito Santo traz ao homem consciência de si, consciência da sua pequenez, consciência da sua limitação, consciência da sua efemeridade, consciência do seu fenecimento, consciência de quanto ele é breve, de quanto ele é caótico, de quanto ele é limitado. Mas o Espírito não traz apenas uma consciência de nós mesmos que nos aterra em nosso estado limitado, mas o Espírito traz para nós também uma consciência de Deus. E ao sermos conscientizados da grandeza, da suficiência, do poder de Deus, do esplendor de Deus, da excelência de Deus, a nossa postura é de nos humilharmos, é de nos rebaixarmos, é de fazermos com que os montes da nossa vida sejam baixados, aleluia, é de fazer com que os outeiros da nossa vida sejam baixados. Aqui é colinas da Anguera, não é isso? E esse texto podia dizer assim: todas as colinas serão rebaixadas. Quando uma pessoa é avivada, ela deixa o orgulho, a prepotência, a ensimesmação de lado, e ela se torna uma pessoa humilde, ela se torna uma pessoa dependente, ela se torna uma pessoa carente, carecedora da graça bondosa, amorosa e gentil de Deus. Se é verdade que seremos avivados este final de semana, nesse congresso, se é verdade que seremos avivados hoje, obrigado. Se é verdade, se é verdade que seremos avivados hoje, então nós temos que sair daqui mais humildes, mais tolerantes, mais pacientes, aleluias, mais longânimos, porque a palavra de Deus diz: quando eu derramar do meu espírito, todo outeiro e todo monte será abaixado, porque o Senhor produz humildade no nosso interior. O apóstolo São Paulo, ele diz: irmãos, de sorte que haja em vós ou em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se e achou-se na posição de servo, e serviu integralmente até a morte, e morte de cruz. E porque ele se humilhou e se rebaixou, Deus viu o seu esforço, aleluias, e lhe exaltou soberana, poderosa e grandiosamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, diante do qual se prostram os joelhos dos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que somente Ele é o Senhor. O nosso Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso, mas também sou humilde. Aleluias, glória a Deus. Não é possível uma pessoa ser humilhada e destratar a outra. Não é possível uma pessoa ser avivada, e humilhar a outra. Não é possível uma pessoa ser avivada e discriminar a outra. Não é possível alguém se dizer avivado e continuar se achando maior do que outro alguém. Não. Aleluias, o avivamento, ele abaixa os outeiros, ele nivela as colinas, aleluias, ele derruba os montes, e ele nos torna humildes para a glória, honra e louvor do Senhor. Se é verdade que vamos sair daqui avivados, nós precisamos sair daqui mais humilhados também. Terceiro, avivamento, segundo esse texto aqui, não é apenas o vale se enchendo,
Não é apenas o monte abaixando, o outeiro sendo reduzido, é também aquele que está tortuoso se endireitando. Avivamento é aquele que está errado, assumindo um compromisso de se tornar um homem certo na presença de Deus. Aleluias! Aquele que está tortuoso coloca-se no caminho e na vereda direita e começa a assumir o compromisso com a integridade, com a justiça, com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. E ele permite que o Espírito, ele permite que a palavra, ele permite que a comunidade cristã, ele permite que as experiências doídas na vida trabalhem sobre ele, a ponto de endireitá-lo, a ponto de colocá-lo no caminho, a ponto de estabelecer para ele uma senda e uma vereda reta e justa na presença de Deus. Não é possível você dizer que está avivado e continuar tendo relações sexuais pré-nupciais. Se você pratica isso, você não está avivado, porque aquele que está avivado, ele é um caminho torto, que foi endireitado pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. Não é possível você dizer assim: eu estou avivado, eu saio daqui desse congresso avivado, e ser um indivíduo mentiroso, caluniador, que fala falsidade sobre o outro. Não é possível você ser avivado e não ter compromisso com a palavra. Não é possível você ser avivado e ser conduzido por todos esses valores mundanos. Não é possível você ser avivado. Não é possível você ser avivado e não ter, aleluia, compromisso com veredas retas e direitas diante do nosso Deus. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Não é possível, porque o avivamento faz com que veredas tortuosas sejam endireitadas para a glória do Senhor. Se é verdade que Deus está nos avivando esse final de semana, amanhã nós faremos acertos na nossa vida, nós nos recolocaremos em caminhos corretos e certos, e faremos um pacto, faremos uma aliança, aleluias, glória a Deus, com a santidade, com a integridade, com a pureza. Avivamento não está relacionado necessariamente com essas estereotipações que a gente tem na vida, de pular, de falar em línguas. Não é só isso. Avivamento no meio pentecostal, isso é uma marca, mas não é só isso. Avivamento é vida piedosa, avivamento é vida íntegra, avivamento é pagar as contas, avivamento é respeitar as pessoas, avivamento é ser um bom filho, avivamento é ser um bom pai, avivamento é ser um bom patrão, é ser um bom empregado. Avivamento é permitir que a graça de Deus, que a natureza de Cristo e que a essência do Evangelho reverberem em todas as nuances e em todos os aspectos da nossa vida. Isso é o verdadeiro avivamento. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Coloque a mão assim no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, endireite as veredas da minha vida. Aleluias. O Senhor falou para Abraão: anda tu na minha presença e seja o quê? Perfeito. Acabou. Aí a gente diz: não, mas isso aí é uma exigência lá para os patriarcas. Conversa. No Novo Testamento nós temos um monte de expressões: sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Aleluias. Glória a Deus. Avivamento e pureza estão casados. Não é possível você dissociar e divorciar esses dois conceitos na fé. Se você é avivado, você tem veredas direitas. Agora, se você não tem veredas direitas, você diz que é avivado. Você tem um pseudo avivamento, você tem uma falácia de avivamento, mas o avivamento verdadeiro são caminhos tortuosos sendo endireitados pelo poder, pela graça e pela glória de Deus. Por fim, o que é avivamento? Avivamento é o vale que está vazio sendo cheio.
é o monte que está exaltado sendo reduzido, é o torto se endireitando, e são os caminhos escabrosos se aplanando. Avivamento é o rebelde arrependendo-se dos seus males e se convertendo a Deus, e passando a obedecer a Deus, e passando a fazer a vontade plena de Deus. Em 1 Samuel 15, 22, Deus usando Samuel, Deus diz: vocês não ouviram, ó Israel, que sacrifício o Senhor não quer? O Senhor não quer sacrifício, o Senhor não quer holocausto, o Senhor não quer carneiros. O que o Senhor quer é obediência, porque a melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Aleluias, glória a Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim, sobre Jesus: ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele mesmo padeceu. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Deus, irmãos, mesmo em Jesus exigiu obediência, exigiu submissão, exigiu comprometimento com a verdade. Não existe de modo algum avivamento sem que este avivamento reverbere em nossa vida em arrependimento e um comprometimento com a justiça e com a integridade. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, jovem, falando bem, olhando para você. Qualquer coisa que disserem para você que é avivamento, que não reverberar, que não tiver desdobramento numa vida de santidade, de integridade, é mentira, não é avivamento. O avivamento genuíno, presta atenção, jovem, o avivamento real, aquilo que a gente pode escrever e dizer: realmente aqui aconteceu aquilo que Deus falou. Aqui o vale se encheu, o outeiro se abaixou, os caminhos tortuosos foram endireitados e os caminhos escabrosos foram aplainados. Aqui aconteceu o avivamento. Só é possível dizer isso. Tome isso na sua vida como conselho de um homem de Deus. Só é possível dizer isso se você tiver compromisso com a santidade. Agora, se você tiver compromisso com a santidade, ainda que você não dê um pulo aqui nessa igreja, ainda que você não fale línguas estranhas, ainda que você não tenha nenhuma revelação extraordinária, a graça de Deus, o poder de Deus e a unção de Deus estarão sobre a sua vida, porque avivamento e pureza, avivamento e santidade estão diretamente ligados. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Xarabacandaramana Shuramahai. Há avivamento de Deus para nós aqui esta noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Há avivamento de Deus aqui para nós esta noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu sinto a graça de Deus, o poder de Deus sobre nós. A palavra de Deus traz vida, aleluias, para as nossas vidas. Nós pregamos a Tua palavra aqui, Senhor, e a Tua palavra é viva e é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a Tua palavra aqui, Senhor, e a Tua palavra, ela é fogo que vai purificando-nos, que vai nos limpando, que vai arrancando as imperfeições de nós. Nós pregamos a Tua palavra aqui, Senhor, e a Tua palavra é água, e é água que lava, é água que purifica, é água que santifica, Senhor, mas é água também que entra em terras áridas, em terras secas, rachadas pela sequidão, e vai trazendo fertilidade, vida, brilho, Senhor, produção, aleluia, frutos maravilhosos. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é bússola, a Tua palavra é norteadora, a Tua palavra, Senhor, é definidora de destinos, a Tua palavra, Senhor Deus, é orientadora nos desencontros da nossa mente e do nosso coração, e nós pregamos a Tua palavra, oh meu Deus, falando aqui, Pai, que avivamento, Senhor, é aquele que está vazio sendo cheio. Então nos encha aqui esta noite, sopra sobre nós do Teu Espírito e da Tua graça, e nos encha esta noite. Nós pregamos aqui, Senhor, que avivamento, Pai, é aquele, Senhor, que está exaltado, sendo humilhado e aprendendo o caminho e a vereda da humildade.
nos torna cidadãos humildes, cidadãos, Senhor Deus, carentes e necessitados da tua orientação e da tua direção. Nós pregamos aqui, Senhor, que avivamento, ó Pai, são caminhos tortos sendo endireitados. Endireita os caminhos da minha vida, da minha família, dos meus filhos, ó Deus, endireita os caminhos da minha casa, endireita os caminhos, Senhor, da tua igreja, dos teus servos. Se nós nos desviamos da tua verdade, nos constranja com o teu Espírito e nos traga para o centro do teu querer, Senhor, para palmilharmos, ó Pai, a senda da justiça, da integridade, em nome de Jesus. Pai, arranca de nós toda a rebeldia. Meu Deus, que os nossos caminhos escabrosos sejam aplainados e que nós tenhamos, Senhor, a humildade de pedirmos perdão, de confessarmos os nossos pecados, de nos arrependermos e de vivermos um avivamento que não é apenas estereotipado, Senhor, em trejeitos do evangeliquez, Pai, mas sim, ó Pai, que se manifeste em um caráter justo, que as pessoas no nosso trabalho digam: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Que as pessoas na faculdade digam: aí vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que os nossos vizinhos, Senhor Deus, tenham um constrangimento da nossa integridade, não porque, ó Deus eterno, fazemos fogo cair do céu, mas porque temos uma vida pia, justa e íntegra, que reflete de fato e de verdade o caráter de Cristo que está sendo projetado em nós. Oramos assim para a glória do teu nome, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.